Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Olha, essa semana, o Alejandro Penha Esclusa, fundador da UNO América, que é o único movimento mais ou menos organizado contra o Foro de São Paulo, distribuiu um comunicado que é tão importante que eu não vou apenas comentar, eu vou lê-lo aqui para vocês, traduzi-lo aqui, vem em espanhol. Diz o seguinte: poucos dias antes das eleições presidenciais da Colômbia, o Foro de São Paulo pôs em marcha uma maciça campanha para desestabilizar o governo de Álvaro Uribe e para influenciar indevidamente os comícios. Os fatos são os seguintes. Primeiro, em 24 de maio passado, o prefeito colombiano retirado, Juan Carlos Meneses, deu declarações desde a Argentina, vinculando o irmão do presidente Álvaro Uribe com grupos paramilitares. Meneses tem sido acusado em reiteradas oportunidades de diversos crimes, entre eles o porte e a fabricação de drogas. 2. Em 25 de maio, o diretor de polícia da Colômbia, general Oscar Naranjo, denunciou um acordo entre Meneses e chefes do narcotráfico para desprestigiar o governo de Uribe. 3. As declarações de Meneses foram reproduzidas pelo diário argentino Página 12, que é dirigido pelo ex-terrorista montoneiro e simpatizante das Farc, Horácio Verbitsky. Também foram difundidos para a cadeia de televisão chavista Telesur. 4. Apesar dos antecedentes criminais de Meneses, suas declarações foram endossadas pelo intelectual esquerdista e prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, o qual se refere a Fidel Castro como, aspas, o maior estadista que hoje tem o mundo, fecha aspas. Pérez Esquivel trabalha com Hugo Chávez. 5. Coincidindo com a visita de Chávez à Argentina, Pérez Esquivel reuniu um grupo de supostos juristas, segundo diz, para analisar as declarações de Meneses. Os juristas, entre aspas, tomaram como válidas as afirmações de Meneses e anunciaram medidas legais contra o governo colombiano. 6. O escândalo suscitado por Meneses e amplificado por aliados de Chávez teve ampla repercussão nos meios colombianos, logo antes de que se realize o primeiro turno eleitoral. 7. Simultaneamente está em marcha uma operação apoiada por setores esquerdistas da Colômbia para acusar o presidente Álvaro Uribe, o ex-ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, que é o candidato, por delitos de lesa humanidade ante a Corte Operacional Internacional. Claro, você lesar as tropas armadas das Farc deve ser lesar a humanidade. 8. Essas manobras foram precedidas de duas declarações de Hugo Chávez e Rafael Correa contra um possível triunfo eleitoral de Santos contra o candidato esquerdista da esquerda, Mocos, ameaçando cortar relações comerciais e diplomáticas com a Colômbia no caso da vitória dos Santos. Quer dizer que, até um tempo atrás, esse Hugo Chávez dizia que nem conhecia o tal do Mocos, né? Nunca ouvi falar, não sei quem é. Daí o Alejandro Penha Esclusa colocou no YouTube um vídeo onde eles aparecem lá juntinhos, conversando, né? Muito amiguinhos. Então, revelando que havia relações. Depois revelou-se que o Chávez e Correia e outros tantos estavam apoiando ostensivamente o Mocos. Agora já não é apoio, agora é pressão, é chantagem. Quer dizer que se for eleito o candidato do Uribe, Juan Manuel Santos, né, a Venezuela e o Equador podem romper relações com a Colômbia. Veja, uma pressão, interferência internacional brutal, ostensiva, tá certo? E nos organismos internacionais ninguém se escandaliza com isso. Quer dizer, o Brasil pode interferir na política de Honduras diretamente, pode interferir dentro do próprio território, Venezuela pode interferir na Colômbia, e ninguém reclama, está tudo normal. Eu continuo aqui. Como é sabido, os computadores capturados de Raul Reis e um vídeo do Mono Jojoy revelam os vínculos de Chávez e Correia com as Farc. Então, evidentemente, Farc, Rafael Correia, Hugo Chávez, Foro de São Paulo, todo mundo articulado, vamos dizer, para atemorizar o eleitorado colombiano para que vote no tal do Mocos. Agora, a nossa mídia e essa merda dessa Folha de São Paulo continua apresentando o Mocos como se fosse assim, um sujeito centrista, equilibrado, né, exatamente como aqui fizeram com Obama. Quer dizer, as conexões do Obama, ligações do Obama com o pessoal comunista, radical islâmico, terrorista, etc., são as coisas mais notórias do mundo. Hoje já está tudo investigado, né? Já não há mais como esconder nada disso. Mas na época a mídia escondeu tudo e criou essa imagem higienizada, inofensiva do Obama. Veja, o poder de persuasão disso foi tal
que aqui, eu conversando com o pessoal do Eric Voegelin Forum, que é os intelectuais mais qualificados dos Estados Unidos, todos diziam a mesma coisa. Não, o Obama é um moderado, né? Ele não é um esquerdista de maneira alguma. Passado um ano, todos começaram a dizer, pô, você tinha razão, né? Agora, só que agora o homem já está lá na presidência, né? Então, o Mockus é a mesma coisa. Estão vendendo essa imagem higienizada, né? Cobrindo, impedindo a divulgação dos fatos que mostram a aliança dele com o Hugo Chávez, Foro de São Paulo, etc. É para ver se engana o povo colonido. Mas enganar não é suficiente. Eles querem atemorizar. Tipo, não elejam esses caras, senão nós vamos cercar o seu país e acabar com vocês. Isso está tudo acontecendo na nossa cara. Né? Enquanto Uribe e Santos se veem obrigados a defender desses ataques fabricados, o Movimento Socialista Bolivariano, MSB, da Colômbia, vinculado a Hugo Chávez, anunciou que apoiaria o candidato Mockus no segundo turno. E assim por diante. Então vocês veem que o que está acontecendo na Colômbia é, evidentemente, uma luta entre a democracia tradicional e o Foro de São Paulo. O Mockus é o candidato do Foro de São Paulo, sem a menor sombra de dúvida. Agora, enquanto isso, você vê, todo mundo está vendo isso, e no Brasil, os nossos bravos militares estão contentíssimos por causa disso aqui. Veja, a notícia que saiu, né, no Diário Las Américas e no Nota Latina. Não saiu na Folha de São Paulo, não saiu no Estadão, essa pessoa não está sabendo de nada. Esses caras não são jornalistas de maneira alguma, né? E o Brasil estará preparado para controlar o ciclo industrial de urânio completo, desde a extração do mineral radioativo até a fabricação final de combustível em grandes proporções a partir deste ano, informou uma fonte militar. O coordenador do Programa de Propulsão Nuclear da Marinha, capitão André Luiz Ferreira Marques, citado pela estatal Agência Brasil, explicou que dispor da tecnologia para completar o ciclo nuclear outorga independência de outros países no processo de enriquecimento de urânio. Ademais, o capitão assegurou que o fornecimento para o dinheiro, financiamento para as instalações de energia para o projeto Futuro Submarino Nuclear, que as autoridades brasileiras querem integrar no arsenal militar do país em 2020, estará garantido com esse processo. Bom, então aí vocês entendem que essa aliança do Brasil com o Irã é para funcionar e é para ajudar o Irã a conquistar a bomba atômica. E o Brasil também. Então, os militares brasileiros, tudo que eles querem ter uma bomba atômica. Aonde eles vão jogar não interessa. Eles vão jogar onde o Lula mandar. Tá certo? Então, olha, durante algum tempo eu acreditei que os militares brasileiros são patriotas. Eles não são patriotas. Eles são militotas, tá entendendo? Eles gostam das Forças Armadas, acima do país, dos interesses do país, muito acima. Estão se vendendo a esse esquema lulista, esquema do Foro de São Paulo, se vendendo uns atrás dos outros. Tá certo? Então, olha, sinceramente, a confiança que eu tinha nas Forças Armadas brasileiras já foi embora. Esses caras, uns são vendidos, outros são covardes. Porque a hora que você vê uma coisa como aconteceu na Honduras, como aconteceu na Colômbia, tá certo? Essa interferência brutal, essa cumplicidade total do governo com o Foro de São Paulo, com o FARC, etc, etc. E os milícias tudo lá batendo continência, dizendo amém. E o que é isso, porra? Que país é esse? Que povo é esse? Né? Isso aí é uma vergonha. Eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque não tenho culpa. Vamos dizer, eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado aí, né, e nasceu sem saber onde estava. Né? Agora, aqui, enquanto isso, né, o pessoal está avançando em avançado estado de brasilianização. Quer dizer, você brasilianizar significa o seguinte: perder a vergonha na cara, perder a compostura, tá certo? E ceder a qualquer pressão dos seus inimigos e ainda beijar o pé deles e ainda pedir perdão, tá certo? Veja, aqui o pessoal está querendo construir uma enorme mesquita, tá certo? Bem ali pertinho do Marco Zero, que é de onde foi feito o ataque de 11 de setembro. E aqui o Conselho Municipal de Nova York votou, assim, 29 votos contra 1 a favor desse negócio. Todos dizendo, não, isso é importante, né, para eliminar qualquer, como é que se diz, visão hostil que se tenha do Islã aqui, para eliminar os preconceitos contra o Islã. Quer dizer, o problema é o seguinte, por que eles não fizeram isso em Pearl Harbor? Né?
Quando os japoneses soltaram lá as bombas em Pearl Harbor, deveria ter montado um monte de templo shintoísta, né, para que as pessoas não pensassem mal dos japoneses, meu Deus do céu. Porque você vê, eles soltam a bomba lá, e nós vamos pensar mal deles só porque eles nos mataram? Ora, que coisa mais feia, não pode. Quer dizer, a preocupação deles não é reagir, não é impedir que aconteçam novos ataques, não é dominar o adversário. A preocupação deles é que ninguém pense mal do inimigo do país. Agora, veja, vamos falar português sério, né? Português claro aqui. O Obama, a carreira inteira dele foi financiada por dinheiro árabe, tá certo? O sujeito vem de uma família muçulmana, teve educação muçulmana, tem conexões muçulmanas para todo quanto é lado, e está fazendo uma política de proteger o principal inimigo do país, que é o Irã. Tá certo? Inclusive através do Brasil. Quer dizer, ele não pode aqui ostensivamente apoiar o programa nuclear iraniano. Então o que ele faz? Ele dá uma força para o Lula apoiar. Quer dizer, ele está usando o Lula como instrumento da sua política pró-iraniana. Então é claro que os Estados Unidos, no momento, são governados por um agente islâmico. Essa é a coisa mais clara do mundo. E eu aposto aqui que o problema que há com a documentação dele tem mais a ver com isso do que com o problema da nacionalidade. Veja, para impedir que as pessoas examinassem a certidão de nascimento do Obama, o homem já gastou, né, $2 milhões com advogado. Como começou a ficar muito caro, eles convenceram a governadora do Havaí a votar uma lei que proíbe o acesso à certidão de nascimento dele. Você já viu isso aí? Uma lei estadual para fazer que uma certidão de nascimento se torne secreta. Agora, o mais curioso é o seguinte: o Obama está cheio de admiradores e puxa-sacos. Todo mundo adora o sujeito na mídia. A pessoa da mídia, todo mundo adora. A pessoa da universidade, todo mundo adora. Ninguém quer fazer uma biografia do Obama. Você já viu isso? Ninguém. Os admiradores não querem conhecer a história do seu ídolo. Não querem ver os documentos. Isso nunca aconteceu na história? Não é isso? Eu sei que toda hora, né, por exemplo, eu sou um grande admirador do Mário Fernando Santos. Eu procurei vasculhar tudo quanto é documento, tudo quanto é informação que eu tenho sobre a vida do cara. Por quê? Porque eu quero falar mal dele? Não, porque eu quero falar bem. Então por isso eu quero ter os documentos. Agora, os admiradores do Obama, não. Não, nós adoramos o Obama, mas nós não queremos ver a certidão de nascimento. Não queremos ver os papéis de Columbia University. Não queremos ver os papéis de Harvard. Não queremos ver o alistamento militar. Não queremos ver nada. É incrível. E se alguém diz, mas eu quero ver, sabe qual é a resposta? Você é louco, você é desequilibrado, você é psicopata. Você é uma pessoa extravagante. Tá certo? Você é um excêntrico, na melhor das hipóteses. Você é maluco. Você vê, o pastor James David Manning, lá da igreja do Harlem, ele montou lá um tribunal civil. Aqui as leis americanas permitem que os cidadãos montem um júri, tá certo? E processem um sujeito. Qualquer cidadão, grupo cidadão pode fazer isso. Então ele reuniu lá, montou lá uma acusação, uma defesa, e começou a vasculhar documentos. E descobriu o seguinte: provas documentais e testemunhais de que o Obama jamais esteve na Universidade de Colômbia. Ou seja, o sujeito é um farsante 100%. Bom, resultado: alguém foi investigar isso? Não. Começaram a investigar a vida do pastor Manning para fazer a biografia não autorizada dele. É um negócio incrível. Quer dizer, é evidente que nós estamos lidando com vigaristas, com mentirosos, né? E que qualquer confiabilidade mínima nos debates públicos já foi para as cucuias há muito tempo. Quer dizer, aí é uma situação de guerra de desinformação das mais brutais que já houve na história humana. Quer dizer, aquelas coisas que a KGB fazia nos anos 30, 40 é fichinha, perto do que hoje o próprio pessoal, a própria elite do Partido Democrata está fazendo aqui dentro. Então, sempre com essa preocupação de preservar a imagem do inimigo. Mais ainda, né, havia um acordo entre o Congresso e as Forças Armadas americanas de que eles não iam mexer na política dos militares com relação aos gays nas Forças Armadas antes de terminado um estudo científico que estava sendo feito, tá certo? Para ver os possíveis efeitos do negócio, né? Isso foi um acordo formal feito entre o Congresso e as Forças Armadas. Mas agora, esta semana, as Forças Armadas que já vai votar, né, a aprovação de gays nas Forças Armadas. Não é aprovação de gays, já tem gays nas Forças Armadas. O único problema é o seguinte: você não declara, tá certo? Nós não temos nada a ver com isso, isso é sua vida privada.
que é uma política extremamente respeitosa, mas isso não basta. O gay quer entrar nas Forças Armadas não como cidadão americano, ele quer entrar como gay. Ele tem uma categoria especial, oficial gay, né? Major viado. Ele tem que ser aceito como tal. Quer dizer, a viadagem do sujeito tem que ser reconhecida pelas Forças Armadas como um valor que é diferente do valor de cidadão americano. Você não vai entrar como cidadão americano, você vai entrar como gay. Isso é um absurdo, porque e se o sujeito for, por exemplo, sadomasoquista? Vamos supor, né? Aqui eu, por exemplo, eu gosto de espancar a Roxane todos os dias, tá certo? Então, eu chego lá nas Forças Armadas e digo, olha, eu vim aqui me inscrever, mas eu não quero ser inscrito como cidadão, eu quero ser inscrito como na categoria sádico, espancador de mulher. Daí os caras batem continência para mim e dizem, sim senhor, né, o senhor aqui será respeitado como tal, né, e tem lá, major sádico, fulano e tal. É assim, é isso que os caras querem, quer dizer, isso é uma gozação sinistra. A hora que você aceita isso, você desmantelou a instituição na mesma hora. Né? Então, vocês já pensaram que casamento gay nas Forças Armadas? Né? Anunciamos aqui o matrimônio, o santo matrimônio do general fulano, né, com o capitão ciclano. Né? Os noivos, né, darão a recepção na rua tal, número tal. Chega lá os dois caras fardados, dois barbudos fardados, tá certo? E todo mundo achando isso lindo. Né? Esse negócio tá bravo, né? Também aqui chega um manifesto de intelectuais. Olha, qualquer coisa tem manifesto intelectual, meu filho, é melhor você ficar contra, porque está sempre errado. Intelectuais do mundo apoiam a candidatura Mocos à presidência da Colômbia. Ué, o que os intelectuais do mundo têm a ver com a presidência da Colômbia? Por que eles se mobilizaram? Se mobilizaram porque é o esquema internacional do Foro de São Paulo que eles pediram para fazer isso. É claro que é. Porque você já viu assim, intelectuais do mundo se mobilizar para apoiar candidaturas em todos os países do mundo? Eles nunca fazem isso. Só fazem quando há um interesse urgente e específico. O interesse urgente é o seguinte: tem que tirar o Álvaro Uribe. Por quê? Porque o Álvaro Uribe está destruindo as Farc. As Farc são uma fonte importante de dinheiro para o Foro de São Paulo, para o movimento comunista na América Latina. E até nos Estados Unidos, porque eles vendem muita droga para cá. Né? Então, não pode. Quer dizer, o Álvaro Uribe está acabando com a nossa fonte de dinheiro. Então tem que parar esse sujeito de qualquer maneira. Né? Então, pega-se um camarada desconhecido, esse Mocos é um idiota, você vendo ele falando, aparece ele e aparece o vice dele, que é o tal do Fajardo. Está na cara que o cérebro é o Fajardo, quem manda é o Fajardo. O Mocos, que nunca foi político, é apenas um professor universitário, está sendo usado como camisinha e será jogado fora. Porque ele está em avançado estado de doença de Parkinson, daqui a pouco vai estar totalmente inutilizado, então 6 meses depois, se esperarem 6 meses, tira o Mocos e entra o Fajardo. Né? Então o Mocos está se prestando a esse papel. Você olha a cara do sujeito, você vê que é um bobão mesmo. Agora, o Nivaldo Cordeiro publicou hoje um artigo, olha, esse aqui também merece, né, uma leitura, se não completa, pelo menos alguns trechos. Né? Ele disse: não me canso de me espantar com a capacidade nacional da mídia adular os poderosos, seja mentindo descaradamente aos seus leitores, seja ocultando fatos relevantes. Qual foi a notícia mais importante de hoje no campo econômico, sobrepujando qualquer outro assunto? O crescimento devastador do rombo nas contas externas. Veja o que os jornais paulistas deram. O Estadão, ao menos, fez uma chamadinha de capa envergonhada, quase pedido para não ser lido, com o título ocultando o real. Investimento estrangeiro no Brasil cai 11,05%. Ora, essa não é a notícia importante a ser levada à manchete. O certo seria dar destaque para o que está relatado na matéria. Quer dizer, a manchete diz uma coisa, a matéria diz outra. Daí o que está dito lá é o seguinte, aspas, em abril, as contas externas apresentaram o pior resultado para o mês desde o início da série estatística de 1947. 1947 foi o ano que eu nasci. Então, prossegue. O Nivaldo, obviamente, algo de muito errado está acontecendo com a economia brasileira. E o desequilíbrio das contas externas é o sintoma escancarado disso. A Folha de São Paulo, como sempre, mente um bocadinho mais. É mais realista que o rei. Nem fez chamada de capa. A chamada interna diz: crise reduz investimento externo, diz o Banco Central. Obviamente, esse não é o ponto mais relevante. No final da nota, escreve: o investimento externo é a principal fonte para financiar o déficit nas transações do Brasil com o exterior, que cresceu quase 3 vezes este ano. Em abril, o Banco Central registrou resultado negativo de 4,6 bilhões nessa conta.
A Folha simplesmente esqueceu de informar que foi o maior déficit desde 1947. Ou seja, esses jornais atualmente existem apenas para enganar vocês e para servir o governo. Todos eles, sem exceção. Hoje também ele é um artigo aqui muito interessante do Ronald Kessler. O Ronald Kessler é um sujeito que às vezes ele acerta, às vezes erra, mas em geral me parece um sujeito bem intencionado e bem informado. Ele diz aqui, olha, em todas as pesquisas de opinião, você vê que 70% dos americanos, 70%, apoiam o regime de livre empresa e são contra qualquer interferência do governo na economia. Os outros têm lá uma parcela de indecisa e sobra 20% que quer mais interferência do governo. Isso é, 20% que apoia substantivamente a política do Obama. Né? Porque quando votaram em Obama não sabiam que ia ser essa a política dele. Né? Venderam outra imagem dele e o pessoal comprou. Então, como é possível que esse pessoal da esquerda, que domina o New York Times, NBC, CNN, etc., pose como se eles fossem a opinião majoritária, como se eles fossem, como se diz aqui, o mainstream, quer dizer, a corrente principal. Aqui existe o mainstream, que é considerado o centro, portanto, o árbitro da situação, né? Portanto, o dono das regras, e daí tem a direita, a esquerda, tem a extrema direita. E o que acontece é que esse pessoal da esquerda finge que eles são o mainstream. E, portanto, eles são árbitros do que é normal e anormal. Vamos dizer, uma das figuras de linguagem mais usada atualmente, é exatamente esse negócio de catalogar como um sujeito, vamos dizer, anormal, extravagante, como uma exceção, qualquer pessoa que não pense como eles. Quando você vai ver, eles é que são a minoria. Então a minoria de esquerda está fazendo de conta que eles são, vamos dizer, o próprio establishment, o mainstream, né? Eles são o padrão da normalidade. O Kessler tem toda a razão, falar. Aqui é evidente que os conservadores são o mainstream. Eles é que são árbitro aqui. Eles são a maioria esmagadora. Tá certo? E do pessoal que votou no Obama, você pode ter certeza, metade dos eleitores do Obama votaram nele acreditando que ele era um moderado. Em certos pontos, até mais conservador do que o Bush. Tá certo? E assim como agora vão votar no Mocos, né? O Mocos, ele se apresenta como um sujeito moderado, centrista, e ele diz que em matéria de combate ao narcotráfico ele vai ser até mais durão do que o Uribe. Eu, meu Deus do céu, mas se você vai ser mais durão, por que a turma do narcotráfico e Hugo Chávez estão apoiando você? Será que você enganou todos eles? É que foi também como no Brasil. Né? O pessoal, nosso empresariado, esse bando de boiola, de castrado que está aqui, a nossa classe empresarial, e também os nossos comandantes militares, todos, porque eu vi 700 oficiais das Forças Armadas puxando o saco de Lula no Clube da Aeronáutica, de vontade de vomitar. Né? Então, todo esse pessoal diz, não, o Lula é um moderado. Né? Venderam a mesma imagem. Quando se prova que o cara não é nada disso, aí todo mundo faz de conta que esqueceu, ou muda de conversa. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, se um lado está querendo bater e o outro está querendo apanhar, bom, então está tudo certo. Vocês têm que apanhar mesmo. Né? Milicada brasileira sofre humilhação atrás de humilhação. Tá certo? E agora, né, diante da promessa de você ter lá sua bombinha atômica desde 1951, abre as pernas para o governo. O que é isto, porra? Né? Então, no Brasil também, você vê, quando teve a Folha de São Paulo, diz, olha, quantos por cento dos brasileiros concordam com a Folha de São Paulo? Né? 10%? Se for 10% é muito. 90% dos brasileiros pensam o contrário do que a Folha de São Paulo pensa. No entanto, a Folha de São Paulo posa como se ela fosse o árbitro, né, da normalidade. Ela é a amostragem sociológica, né, do que é o mainstream brasileiro. Até quando eu vou aceitar essa farsa, meu Deus do céu? Eu não estou falando de distorções do noticiário. Distorção do noticiário havia nos anos 50, 60. Hoje não há distorção. Hoje o noticiário inteiro é falsificado. E não se abre espaço, vamos dizer, para nenhuma notícia que não interesse. Esse simples fenômeno de ocultar o Foro de São Paulo por 16 anos, digo, como ninguém processou esses caras por isto? Você que é leitor da Folha, do Estadão, você que é anunciante, os caras te enganam e você paga para eles fazerem isso. E garanto que se você encontrar o cara numa recepção, você vai ficar muito honrado de conversar com o seu Otávio Frias, com os Marinho, com o Luiz Garcia, com toda essa putada. Hã?
Ora, meu Deus do céu. Olha, eu de fato escrevi nesse jornal, mas eu não pedi emprego nenhum lá. Eles que vieram me oferecer e estavam pagando bem. Falaram, o dinheiro não quer demais, né? Então, eu aceitei fazer a coluna sabendo que aquilo ia durar pouco. Então, me botaram lá porque em algum ponto devia interessar para eles naquele momento, né? Acho que me botaram lá um pouco assim para dizer, ó Lula, nós também somos capazes de falar mal de você toma cuidado com a gente. Isso foi para chantagear o Lula só, evidentemente, né? Quando me interessou mais, cortaram a minha coluna. Jornalismo brasileiro é só isso. Quer dizer, é negociação de esquerdista com outro esquerdista. Né? E agora aqui está os militares americanos, né, fazendo um apelo para que o Congresso espere as conclusões do estudo sobre gays nas Forças Armadas, para depois votar. Mas os caras não vão esperar, não. Esse pessoal, quando eles querem e vão até o fim. E o outro lado não quer briga, não quer nada. E todo mundo espera. Quando o sujeito aparece com uma ideia louca, todo mundo espera que isso passe. Né? Mas o fato é que não passa, meu filho. Tá certo? Loucura não passa, não. Quando ela vem para ficar. E se você cede ao louco num ponto, bom, você vai ter que ceder em tudo. Né? Agora, para não dizer que está tudo perdido, né, o repórter Daniel Stulin, que escreveu a verdadeira história do grupo Bilderberg, ver que coisa. Ele foi autorizado a fazer uma conferência pública no Parlamento Europeu contando a história do grupo Bilderberg. Né? Quer dizer que durante décadas a existência e a atividade do grupo Bilderberg foi totalmente escondido pela grande mídia e chamava de teórico da conspiração quem quisesse investigar a coisa. O grupo Bilderberg reúne anualmente 300 potentados, até o Papa João Paulo II participou do grupo Bilderberg, e não se podia noticiar. Quer dizer, mesma coisa que fizeram com o Foro de São Paulo, fizeram com o grupo Bilderberg durante anos, tá certo? E uma vez até o David Rockefeller, reunido com um grupo de imprensa, diz, olha, nós temos que agradecer a vocês, porque se não fosse a sua discrição, nós jamais teríamos podido implementar os nossos planos como nós o fizemos. Então agora o Daniel Stulin vai lá contar a história, ninguém mais pode dizer que é teoria da conspiração, nem que a coisa não existe. Não deixem de ler esse livro, The True Story of the Bilderberg Group. Né? Um sujeito que ficou 20 anos investigando isso aí, sabe tudo, sabe todos os membros, sabe o que estão fazendo. Né? Agora a coisa vai aparecer lá no Parlamento Europeu. E, naturalmente, vai dar os nomes dos membros do Parlamento Europeu que estão lá. Você, estão tudo lá. Tomando decisões secretas e impondo ao mundo políticas que nunca foram votadas, nem aprovadas por nenhum eleitorado do mundo, que de repente aparecem pronto e a gente tem que engolir. Tá certo? Mais ainda, muitas dessas leis vêm disfarçadas. Quer dizer, não são postas sequer em votação no parlamento. São postas em ação através, vamos dizer, de portarias administrativas, de modo que você vai modificando o sistema das leis do país através de portarias. Está enganando o eleitorado inteiro, pô. Né? Também aqui saiu uma entrevista do Carlos Alberto Montaner, dizendo claramente, ó, Mocos é o candidato de Chaves. Não tem a menor dúvida. Se o Montaner, ninguém vai acusar o Montaner de ser um cara exagerado, de ser extremista, ele está conhecendo, sabe qual é o problema. O Montaner foi amigo do Fidel Castro durante muito tempo, as famílias eram conhecidas, ele fugiu de Cuba, hoje está vivendo na Espanha. Né? Agora, também apareceu aí, isso até a Folha teve que publicar isso aqui. Né? A Polícia Federal tenta desvendar um enigma que mistura a rede terrorista Al-Qaeda, né? Um grupo de brasileiros supostos contrabandistas. É o suposto. Outro dia veio um artigo do Jacornélio Gonzaga, do melhor artigo que ele tem, chamado O Suposto. É o personagem mais frequente na mídia brasileira. É o suposto assassino, o suposto contrabandista, o suposto terrorista. Né? Agora, quando é para acusar um milico de torturador, não é o suposto torturador, é o torturador fulano de tal. E a milicada, sabe o que faz? Diz amém, sim senhor. Tá certo? Daí, aparente, olha aqui, não é só o suposto, é a aparente conexão brasileira foi descoberta com a prisão em dezembro do ano passado de 3 militantes de um braço da Al-Qaeda que atua entre Gana, Mali e Argélia na África Ocidental. O trio Omar Issa, Haruna Touré e Idris Abderrahman é de Mali, foi preso em Gana e deportado para Nova York, onde era julgado.
É a primeira prisão de integrantes da Al-Qaeda num caso que o governo dos Estados Unidos castiga de narcoterrorismo. Tureiro, contato com os brasileiros, de acordo com uma investigação do Drug Enforcement Administration, a DEA. Em conversa telefônica e gravações de vídeo, Tureiro disse que traria a cocaína da Colômbia com a ajuda de brasileiros. Mas tudo isso é óbvio, eu estou falando isso faz 15 anos. É só você ler os documentos do Foro de São Paulo, você vê que esse pessoal está atuando, vamos dizer, está tudo combinado há muito tempo, combinado e declarado, meu Deus do céu. E você assina um compromisso, aqui estamos num compromisso total, solidariedade com a organização tal. Depois você vê eles fazendo negócio, contrabandeando coisa, praticando, né, protegendo terrorista, sequestrador e narcotraficante. Olha lá, o que eles estão fazendo? Estão cumprindo o acordo que já foi oficialmente assinado, meu Deus do céu. Agora, no Brasil ainda tem gente, inclusive em Forças Armadas, que você fala de aliança PT, FARC, eles dizem, não, mas não pode ser. Eles julgam as coisas não pelos fatos, mas pelo seu sentimento de verossimilhança, por aquilo que eles querem acreditar. Se falar uma coisa que eles não querem acreditar, né, eles recusam até, é que nem a certidão do nascimento do Obama. Né? Eles não querem ver, eles não querem saber, eles querem que a ilusão deles, que o desejo deles, seja aceito como realidade, meu Deus do céu. Quer dizer, esses camaradas, eles pretendem ter a força criadora divina. O desejo deles se torna realidade. Que eu saiba, o único sujeito que fez isso, o último que fez isso, foi Deus, quando ele disse Fiat Lux, faça essa luz, porque não existia luz nenhuma. Daí Deus quis que a luz existisse e ela passou a existir. Agora esse pessoal todo, todos eles fazem o Fiat Lux. O desejo deles se torna realidade. E os fatos, documentos, provas, testemunhos, tudo não quer dizer nada, 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 nada. Ou seja, nós estamos lidando, vamos dizer, no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, com o grupo de mentirosos mais cínicos e descarados de todos os tempos. São pessoas que não merecem respeito nenhum. Se um dia eu falar com deferência e respeito de uma pessoa dessa, vocês podem me jogar na privada e dar descarga. Porque a coisa mais doce que eu posso dizer para um filho da puta desse é vai tomar no olho do seu cu. A coisa mais doce que eu posso dizer. Agradando a muitos deles, porque muitos deles querem exatamente isso. Tá certo? E eu ainda estou dando para ele esse pretexto. Ele vai sair dando o cu e dizer, não é culpa minha, foi o Olavo que mandou. Né? Olha só. Né? Agora, aqui, o Obama deu um discurso, meu Deus do céu, as pessoas não veem porque não querem. Ele diz o seguinte, ele diz que a maior ameaça para a democracia é a internet. Por quê? A internet permite a livre circulação de ideias antidemocráticas. Quer dizer, a democracia consiste em você proibir a divulgação das ideias que lhe parecem, ou que você diz serem antidemocráticas. Por exemplo, você é contra o aborto, isso é antidemocrático, então nós vamos tapar essa boca. Eles não conseguiram fazer ainda, mas estão fazendo o possível. E a Obama vem e declara exatamente isso. Então, o cara parece inspirado diretamente em Lenin. E Lenin diz aqui, a verdade é que a liberdade é preciosa. Tão preciosa que tem de ser racionada. Não é para gastar, não é para dar liberdade para todo mundo. É só para aquela turminha de cima. Então, não se pode dizer que Lenin não amava a liberdade. Ele amava a liberdade dele e da correola dele. Stalin também, Fidel Castro também, Mao Tse Tung também e Obama também. Ai, ai, ai. Aqui está o líder da minoria, John Boehner, está acusando, né, a Comissão Federal de Comunicações de estar procedendo a uma tomada da internet, a tomada do poder sobre a internet. O negócio é complicado, difícil, mas eles querem fazer e vão acabar fazendo. Então vai ter que inventar novas formas de circulação de informação, porque daqui a pouco, bicho, o que vai baixar sobre o mundo são 1000 anos de trevas, onde o conhecimento vai ser uma coisa proibida, só a elite vai ter e vai usar para as finalidades dela. Olha, tudo aquilo que eu escrevo nos meus artigos, e que algumas pessoas acham até difícil de entender, é coisa que a elite globalista sabe, que é comandante do processo, conhece. Se você pegar um David Rockefeller, né, ele sabe que o que eu estou falando é verdade. Fidel Castro também sabe. Tá certo? Agora, esse conhecimento eu gostaria que fosse divulgado para que o povo, os eleitores, pudessem tomar suas decisões. Agora, se o conhecimento se torna um negócio secreto, só os chefes podem saber, então o próprio sentido do conhecimento inverteu.
em vez de ele ser um instrumento para a liberdade, ele é um instrumento para a sua opressão. Né? Também aqui saiu na Folha, olha que coisa incrível. No mesmo momento onde se divulga que as Farc estão operando, né, na Amazônia, aparece, né, o pessoal da Farc confessando isto, meu Deus do céu. Olha aqui, ação da Polícia Federal para proteger a fronteira na Amazônia perde força. A Operação Cobra, criada há 10 anos para combater o tráfico na fronteira do Brasil com a Colômbia, está a caminho da extinção. Eu disse que isso ia acontecer, porra! Os caras dizem, nós vamos combater o narcotráfico. Não vão combater coisa nenhuma, vocês não podem combater o narcotráfico. O governo brasileiro não pode combater o narcotráfico, ele só pode combater, né, vamos dizer, as quadrilhas pequenas que estão concorrendo às Farc, isso ele faz. Por exemplo, pegaram a quadrilha lá no Espírito Santo e acabaram com ela. Então abriram o mercado para quê? Para as Farc. Tá certo? O governo brasileiro serve às Farc, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isto? Se você pegar as Forças Armadas, o governo brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, a Polícia Brasileira, soma tudo isso, não tem as forças das Farc. A Farc tem um orçamento militar maior do que a de vários governos da América Latina. Então, o mais forte manda e o menos forte abana o rabinho e oferece a bunda, tá entendendo? Que é o que estão fazendo. Então, eu disse que isso ia acontecer no começo do primeiro mandato do Lula. Eu disse, ele nunca fará nada contra o narcotráfico. Ele não fará porque se ele fizer, ele morre. Porque ele assinou um compromisso de apoiar as Farc. E as Farc não são brincadeira, meu filho. Se você promete apoio, não dá, eles te matam. Então, o Lula, quem tem cu, tem medo, tá certo? E o Lula, praticamente, vamos dizer, eu não posso dizer nem sequer que ele tem um cu, porque ele é um cu, ele inteiro, tá entendendo? Então, é assim, o homem é um monumento de cagaço, tá certo? Então, ele não vai, eu disse que ele não ia fazer nada, já está no fim do segundo mandato, ele não fez nada, e o pouco que havia está sendo extinto. E vocês, brasileiros, vocês estão todos vendo isso e achando lindo, tá certo? Então, na hora que, por exemplo, vamos supor que eu sou um comandante de Forças Armadas, eu vejo isto, né? Eu vejo o narcotráfico, o terrorismo tomando conta do continente inteiro, tendo muito mais poder do que tinha na década de 60, mas 100 vezes mais, governando mais de 12 países, operando livremente em tudo quanto é lugar, sob a proteção dos governos, qualquer cara das Farc que é preso, imediatamente o PT se mobiliza para soltar o cara, para proteger, ou pelo menos para impedir que ele diga alguma coisa, tá certo? Dessa vez vazou um pouquinho, no dia seguinte o que acontece? Presta atenção, que pegaram um cara da Farc, ele contou, nós estamos operando aqui, ali, no dia seguinte, né, Operação Cobra está em extinção. Ora, porra. Está em extinção para quê? Para que não voltem a prender outro cara da Farc. Dessa vez cometeram esse erro monstruoso. Aí a hora é a seguinte, você vai lá, prende só um bandidinho pé de chinelo. Se eu ganho o cara da Farc, você deixa passar. Tá? Não deixar passar, prender por engano, pronto, vai acabar a Operação Cobra. Agora, isso saiu na Folha. Sabe de quem é a culpa disso, seu Otávio? De você mesmo. Você e os outros, donos da mídia, propiciaram isso, porque um tempo atrás a única força que o PT tinha era a mídia. Não tinha nada, o PT tinha 15% dos eleitores, e a mídia tudo puxando o saco, e vendendo a imagem de moderado, etc, etc. Vocês todos fizeram isso. Mas quando que essa gente vai assumir a responsabilidade pelas consequências dos seus atos? Nunca. Nunca. Porque a memória deles é programada para apagar o que eles disseram ontem. Está aqui. Marco Aurélio Garcia, que está lá na Espanha, disse, se pegarmos gente das Farc no Brasil, nós vamos capturar. E olha, você quer, porra, tem o endereço dos caras das Farc aí, porra. Já foi publicado o endereço. Comandantes das Farc moravam no Brasil, sob a proteção do governo brasileiro. Quer dizer, ele diz isso. Os caras das Farc, se aparecerem lá, serão presos. No dia seguinte, a Operação Cobra está em extinção. Ainda você quer... Porra, como é que se pode negociar com... Escuta, você compra um velocípede usado do Marco Aurélio Garcia? Mas nunca. O velocípede vai vir sem roda, sem guidão, sem porra nenhuma. Tá na cara que esse pessoal é vigarista, meu Deus do céu. Daqui aparece a polícia diz que um menino de 10 anos controla um bando de narcotraficantes no Brasil. Eu digo, mas isso não é nada. Você precisa ver quem controla o Palácio do Planalto.
eu prefiro, chama esse menino de 10 anos, né, para ele, põe na presidência da República. Eu garanto que, olha, se ele sabe gerenciar um bando de narcotraficantes, ele é capaz de dirigir um país. Tá certo? Ai, ai, ai. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos mais um monte de notícias. Né? E aqui já passaram mais uma lei aqui que vai permitir mais atuação de movimento gay dentro das escolas. Isso, mas as escolas vão ficar ali, é criação de clientela. Para que você vai ensinar o garotinho a ser gay? Você vai ensinar o garotinho já a dar desde os 7 anos de idade e você vai esperar até os 20 anos para você comer o cara? É claro que não. Claro que não, estão criando clientela. No Brasil, os 3 líderes do movimento gay, os 3 são a favor de liberação de pedofilia. Você acha que isso é coincidência? Você acha que é coincidência também? E entre esses padres pedófilos, né? 90% sejam gays? Tudo isso é coincidência? Claro que não. Olha, eu tenho certeza, muita gente inventou esse negócio de movimento gay só como um instrumento para poder chegar nos meninos, nas crianças. Porque a ânsia que eles têm, vamos dizer, de controlar a criançada é uma coisa que está dando bandeira, assim. Agora, se você falar isso, você é preconceituoso, você não sei o quê, né? Eu aqui é o seguinte, eu nunca falei mal de ninguém por ser gay, por ser sádico, por ser masoquista, nem por cheirar coca, nem nada, tá entendendo? Agora, quando isso se transforma num movimento político investido em poder, o negócio é perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, vamos ver o que mais temos aqui. Olha, vê aqui o presidente do México e o presidente dos Estados Unidos, o Obama, se aliou com ele para falar mal da lei contra os imigrantes ilegais do Arizona. Quer dizer, o cara toma partido de um país estrangeiro contra gente do seu próprio país, meu Deus do céu. A lei do Arizona, o que ela tem de mais? Olha, só o que ela permite é o seguinte, ela permite a polícia parar qualquer pessoa na rua e pedir provas da sua presença legal no território americano. Então, ou você mostra um green card, ou mostra uma autorização de trabalho, ou mostra um visto de estudante, tá certo? Ou mostra uma carteira de motorista que prova que você é americano. Pronto, acabou o problema. Você não tem nada disso? Por que não tem? Vamos investigar. Se descobre que o cara é ilegal, manda ele embora. A coisa mais certa é mandar embora o imigrante ilegal em qualquer país do mundo. A lei mexicana faz isto. Tá? Se você é pego na rua no México, tá certo? Sem provas da sua presença legal, o governo mexicano te manda imediatamente embora. Agora, se o governo americano, o governo do Estado americano quer fazer a mesma coisa com o mexicano que está aqui ilegal, não, isso é fascismo, isso é nazismo, isso é racismo. E aí que eu tenho o mexicano, então, porra. Se eu entrar no México ilegalmente e a polícia me pega, eles me mandam embora na mesma hora. Agora, o mexicano deve poder entrar no Arizona. No Arizona a coisa estava assim, calamidade pública. Porque o cidadão do Arizona acordava de manhã, ouvia uns barulhos, chegava na cozinha dele, estava cheio de mexicanos, já tinha invadido a casa, estavam comendo as comidas. Então o que eles estavam fazendo? Eles já estavam pondo a comida na porta. Enchia de comida na porta, eles dizem, olha, pode pegar a comida aqui e comer. Por quê? Tem essas quadrilhas que trazem os ilegais em condições absolutamente miseráveis. Os caras daí chegam e não tem o que comer, tá certo? Não tem emprego, mesmo que arrume emprego, não vai arrumar emprego em 2, 3 horas, vai levar dias para arrumar emprego. Enquanto isso, eles invadem as casas e vão comer. Quer dizer, é importação de mendigo e de ladrão, porra. Você faz uma lei contra isso? Você é malvado. Mas, olha, o Obama foi posto lá para isso. Ele foi posto lá para favorecer o estrangeiro e o inimigo. Tá? A coisa mais clara do mundo é que nem o Brasil com a Bolívia. Quando a Bolívia invade, né, terrenos pertencentes ao Brasil, o que o Lula faz? O Lula apoia a Bolívia e ainda dá um dinheirinho. Então o Obama está fazendo exatamente a mesma coisa. Agora, aqui. Olha, a Jane Burgermeister, que é aquela senhora que divulgou informações importantíssimas sobre a questão da vacina e que abriu um processo contra o governo americano, contra a União Europeia, etc., na base de que a vacina contra a gripe suína causava gripe aviária, que é coisa muito pior, que você sabe que está morrendo gente pra caramba por causa da tal da vacina. Essa mesma senhora agora tem dados, né,
que provam que aquele acidente que matou o presidente da Polônia e todos os membros do seu governo não foi acidente. Né? Tem lá a gravação, um cidadão que morava na Redondeza filmou um vídeo, e no vídeo mostra que havia sobreviventes e aparecem vozes dizendo assim: matem todos. O negócio é muito, muito grave. Procure lá com esse nome no YouTube, Jane Burgermeister, Burgermeister. Jane Burgermeister. Essa mulher é uma heroína fantástica, uma mulher de uma coragem extraordinária e sempre tem acesso a boas informações. Então, é isso aí. Se não há perguntas nem telefonemas, eu vou parar por aqui mesmo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.